E aí, bora lá, né? Um míssil viajando paralelamente à superfície da Terra com uma velocidade de 180 metros por segundo passa sobre um canhão à altura de 4.800 metros no exato momento em que seu combustível acaba. Ou seja, ele descreve aqui a situação, né? Ele passa literalmente nesse ponto aqui quando o combustível dele acaba. Aí é o seguinte, o que mais que ele fala aqui, ó? Nesse instante, o canhão dispara 45 graus, ou seja, ele vai disparar aqui, aí vai fazer meio que uma parábola, né? Ele vai disparar o canhão, aí, como eu tenho a gravidade, certo? Essa bala de canhão vai subir, só que ela vai subir de maneira meio parabólica, certo? Isso daqui seria o lançamento, certo? Lançamento de projéteis sobre um campo gravitacional uniforme. Bacana? Mas nada do que a gente não saiba. Daí, o que ele fala? O canhão está no topo de uma colina de 300 metros de altura. Então, aqui para cá, 300 metros. Sabendo que a aceleração local da gravidade, g, vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura da posição de encontro do míssil com a bala do canhão em relação ao solo. Despreze a resistência do ar. Ou seja, considera comigo que o canhão, quer dizer, o foguete, ele não vai ficar em linha reta todo o tempo? Como a velocidade dele, como o foguete ele não tem mais gasolina, não tem por que ele continuar se movimentando, certo? Ao todo, beleza? Com 180 metros por segundo. Então, eu sei que por eu ter gravidade, esse cara meio que vai dar uma caída, uma brochada assim, ó. Uma caída, certo? E aí, beleza? Ele vai ter uma velocidade inicial, né? Que é a velocidade de 180 metros por segundo. Bacana? E aí, o que que eu falo? Cara, eu falo que esse foguete, ele. Esse foguete não, esse míssil, ele vai ser disparado pelo canhão. E aí vai fazer esse arco de parábola aqui, ó. E ele vai atingir o foguete depois de um determinado tempo, certo? Então ele vai atingir depois. Ele vai atingir depois de um delta T. Depois de um delta T, ele vai atingir, certo? E, além do mais, depois de um tempo, ele vai atingir, só que em relação ao solo, sobre uma altura ΔH. E é essa altura ΔH, depois de um tempo ΔT, que eu quero descobrir. Então, bora equacionar algumas coisas. Quais? Bora equacionar, certo? O seguinte, cara, eu não sei que nesse ponto aqui eu tenho que ter a mesma posição para ambos, então eu consigo dizer que a posição final do foguete, certo? O S final do foguete tem que ser igual ao S final do míssil? Pô, tem, né? Porque eles vão se encontrar nessa posição. Bacana? Bacana. Daí, o que que eu quero? Pô, eu vou encontrar. O meu objetivo é encontrar o tempo que isso acontece e depois substituir na minha altura. Literalmente isso. Usando o quê? Usando o sorvetão. O que é o sorvetão? A gente viu que o sorvetão é a função horária do espaço, dado por S, o espaço final, igual a S0, mais a velocidade inicial naquela trajetória daquele corpo, vezes o ΔT daquele corpo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, vezes o ΔT, tudo isso ao quadrado. Bacana? Show de bola demais. Aí a gente tem que se ater a algumas coisas, certo? Como o canhão, né, disparou o míssil, então aqui eu tenho
basicamente, o míssil. E o míssil, ele vai tá dessa maneira aqui, ó. Ele vai passar por cada posição dessa, certo? Só que perceba, o míssil, ele sobe e ele se desloca na horizontal para a direita. Ou seja, eu tenho uma composição de dois movimentos. Qual? O movimento vertical e o movimento horizontal. Tudo bem? De boa? No míssil. Então eu sei que ele vai ter inicialmente uma velocidade inicial no eixo Y para fazer exatamente e uma velocidade inicial no eixo X. Tudo bem? Bacana? Do lançamento de projéteis em um campo gravitacional uniforme, a gente sabe que quando alguma coisa, algum objeto é disparado. Calma aí rapidinho. Tá, bora lá. Bora matar logo essa questão. Eu só tô tentando te contextualizar aqui. Então, é o seguinte, cara, aqui eu tenho gravidade, certo? Então quer dizer que a composição de movimentos, ela me diz que um movimento, ou seja, o movimento na vertical, ele é independente no o movimento da horizontal. Ou seja, eles são independentes. Um não depende do outro para existir. Isso Galileu conseguiu provar em 1700, em 1600 e alguma coisa, certo? A ideia da composição de movimentos. Bacana? Pô, bacana. Então, o que eu posso dizer em relação a esse míssil? Que ele vai adquirir uma velocidade no eixo X, certo? E ele vai adquirir uma velocidade no eixo Y. Tudo bem? A velocidade no eixo Y vai fazer ele subir e a velocidade no eixo X vai fazer ele ir para a direita. Bacana? Pô, bacana. Só que eu sei do lançamento de projéteis, de novo, que o que faz ele ir para a direita na horizontal não apresenta nenhum tipo de aceleração, certo? Eu não tenho nenhuma aceleração aqui no eixo X que faça com esse cara, né, com que o módulo dessa aceleração no eixo X diminua. Então, eu falo que no eixo X, V0x é constante. E por isso eu consigo usar D igual a VT. Certo? Então, D, ou seja, delta X é igual a V0x vezes delta T. Pô, bacana demais. Agora, qual é a outra coisa que eu consigo usar aqui pra gente? Certo? Eu consigo decompor, né, esse V0, uma vez que ele me dá. Quem seria V0? Aí eu formo um V0 aqui e coloco os componentes. Por isso que é importante a gente saber de vetor, cara. Saber de vetor é essencial. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo θ e eu consigo decompor esse V0 em duas componentes em relação ao ângulo θ, usando só trigonometria. Aplicando seno, certo? Isso daqui forma um triângulo retângulo. Aplicando seno, eu tenho V0y igual a V0 vezes o seno de θ. Certo? Porque esse cateto aqui está sem o ângulo. Você lembra do que a gente discutiu em trigonometria lá atrás? O cara que está sem o ângulo é o cara que vai estar com o seno. Agora, o cara que está com o ângulo é o cara que vai estar com o cosseno, certo? Então, V0x é V0 vezes o cosseno de θ. Bacana? Pô, bacana.
Então, é isso que eu sei, tá? Então, esse ΔX aqui, na horizontal, vai ter que ser, quem é V0x? É V0 vezes o cosseno vezes o ΔT que eu quero. Pô, beleza. Aí é o seguinte, cara. Qual é o raciocínio? O raciocínio é, eu, de alguma maneira, equacionar isso, certo? E substituir aqui. Ó, o meu projétil, ele não tá assim, ele não tá subindo e depois ele desce? Então quer dizer que a trajetória dele é formada por esse conjunto de pontos descritos por essa parábola. Tudo bem? E inicialmente a gravidade ela não está a favor disso. Então, se ela não está a favor, a aceleração que esse cara vai sentir é menos g, como a gente já tinha visto. Só que esse menos g ele vai acontecer durante toda a trajetória, desde um começo, desde o primeiro ponto da trajetória até o último ponto da trajetória, a gente vai considerar que a aceleração que esse cara sente vai ter que ser menos g, contrário à trajetória dele, certo? Sempre assim, tá bom? Bacana? Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele vai ter a equação no eixo y dele como a posição final que a gente quer de encontro, certo? Vai ter que ser a posição inicial dele mais a velocidade no eixo y dele, vezes esse ΔT aí que eu quero, tá? Menos 1/2, certo? G ΔT quadrado. Tudo bem? Foi? Tá, bacana. Então, esse V0Y a gente já sabe quem é. Por quê? Porque o que ele fala, ó, ele fala que o canhão está no topo de uma colina, tal, 300 metros de altura, beleza. Então, o que, que a gente tem que ter de noção, cara? A gente tem que ter de noção o seguinte: a velocidade inicial é y, certo? A velocidade inicial y desse cara, esse V0 aí, a gente tem que descobrir de alguma maneira, certo? A gente tem que descobrir de algum jeito. Tá, mas de qual jeito a gente vai descobrir? É isso que a gente vai analisar agora. Por quê? Porque, ó, esse V0y, ele vai ser quem? Ele vai ser V0 vezes o seno de θ, vezes ΔT, menos 1/2g ΔT ao quadrado. E agora a gente vai para a segunda parte dessa questão, que é o quê? Macho, é você ler o seguinte, ó. Calma aí rapidinho, que eu vou colocar no seu... Peraí. Ó, a segunda parte da questão é a gente pensar o seguinte. O míssil ele está viajando paralelamente à superfície da Terra, então ele está inicialmente aqui, ó, com uma velocidade de 180 metros por segundo. Bacana? Então, 180 metros por segundo aqui. Beleza? Então, isso daqui coincide quando o canhão, ele lança o projétil. Ele lança o projétil. Então, concorda comigo que se eles chegam na mesma posição, certo? Se eles chegam na mesma posição, concorda comigo que essa velocidade no eixo X, certo? Esse cara vai descer, ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer. Beleza? Só que ele ainda vai ter velocidade no eixo X. Concorda? Então, percebe que até o ponto de encontro, na horizontal, tanto o míssil quanto o foguete vão ter que andar o mesmo ΔX.
Bacana? Ou não? Conseguiu entender? Tá. Como eles vão ter que andar o mesmo ΔX até a posição de encontro, e o que eu sei do ΔX? Eu sei que esse cara é a velocidade no eixo X do míssil vezes o tempo. O que mais? Eu sei que a velocidade no eixo X desse cara é V0 cosseno de θ vezes o tempo. Só que eu sei que eu sei o seguinte, cara. Eu sei que ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo, esse cara também anda 180 metros por segundo, tá? Esse cara também vai andar, beleza? Por quê? Porque ele vai ter uma velocidade horizontal, ele vai continuar tendo a mesma velocidade horizontal, certo? Porque não tem aceleração na horizontal, tá? Não tem. Mas tem aceleração na vertical, ou seja, ele vai começar a adquirir velocidade na vertical, que vai fazer com que ele desça, certo? Mas a velocidade na horizontal dele vai continuar, tudo bem? Aí, qual é o teu feeling agora? Pô, então eu posso dizer que ao mesmo tempo que isso ocorre, o foguete também anda esse ΔX. Só que ele anda esse ΔX nesse mesmo tempo que um míssil anda, só que com a velocidade de 180 metros por segundo. Aí o que você vai fazer? Você vai igualar esses ΔX, certo? E você vai achar que V0 cosseno θ vezes ΔT é igual a ΔT vezes 180. Esse ΔT vai cancelar com esse ΔT, e aí você vai ter o seu V0. E o seu V0 é 180 sobre cosseno. Beleza? Bacana, né? Pô, show de bola. Então, sabendo que o V0 é 180 sobre cosseno, eu substituo nessa nossa formulinha aqui, ó, do S final do míssil. Então, S final é quem é a posição inicial do míssil em relação à Terra? Em relação à Terra, ou seja, em relação ao solo, a gente vai usar tudo no referencial do solo, tá? Vai ser 300. 300 metros, como ele falou. Mais a velocidade V0, que a gente já achou, que é 180, vezes sobre o cosseno de θ, vezes o seno de θ, vezes o ΔT, menos 1 sobre 2 G ΔT ao quadrado. Beleza? Pô, beleza. O que mais que a gente pode chegar aqui? A gente pode pensar no seguinte. Cara, esse seno em cima e esse cosseno é o quê? É uma tangente, né? Não é não? Então, 300 mais 180 vezes a tangente de θ, vezes ΔT, menos 1 sobre 2 G ΔT ao quadrado. Só que, cara, quem é tangente? A tangente desse ângulo θ é o quê? Tangente de 45. Então, 45 graus, a sua tangente, a gente sabe que é 1. Certo? A gente sabe que é 1. Então, equacionando isso, certo? A posição final desse cara vai ser 300 mais 180 ΔT menos 1 sobre 2 G ΔT ao quadrado. Eu digo que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a posição final desse cara vai ter que ser 300 mais 180 ΔT menos 5 ΔT ao quadrado. Tudo bem?
vou chamar isso de equação 1, que seria a equação da posição do míssil. Agora a gente vai calcular a posição do foguete. A gente tem que ter muito cuidado agora nas definições sobre trajetória. O que eu falei sobre o que é trajetória? Trajetória em si é o que? Seria o conjunto de pontos pelos quais aquele corpo, aquele ponto material vai percorrer, vai passar em cada instante. Então, esse cara aqui, inicialmente, ele queria andar em linha reta, certo? Essa era a trajetória dele. Andar em linha reta, certo? Era isso que ele queria. Só que a gravidade tá fazendo o quê? Tá indo contra o movimento dele, certo? Tudo bem, Michael? A gravidade ele tá fazendo isso. Tá indo contra o movimento. Então, se tá indo contra o movimento, eu digo que ele adquiriu uma aceleração de um jeito ou de outro, mas que o valor dessa aceleração é o quê? É menos g, certo? Aí eu vou lá e equaciono a equação desse cara, beleza? Quem é que vai ter que ser a equação desse cara? Posição final do foguete, vai ter que ser a posição inicial dele em relação ao solo. Quem é? 4.800. Putz, como é que deu P aqui no meu computador? Tá, foi. 4.800 mais quem é a velocidade inicial desse cara? Eu vou dizer que a velocidade inicial desse cara vai ter que ser 180 metros por segundo, certo? Ou não, né? Ou eu posso falar em relação aqui ao eixo Y, né? Em relação ao eixo Y, a velocidade inicial desse cara é zero, certo? Porque ele só tem velocidade no eixo X. Tudo bem? Então, 0 vezes ΔT. Agora a gente sabe que a gravidade está indo contra o foguete. Então, menos 1 sobre 2, G, né? ΔT ao quadrado. Tudo bem? Esse ΔT ao quadrado é basicamente o que eu quero descobrir, né? Então, o que eu posso fazer? Esse cara, eu digo que zero. Então, a posição final do foguete, que eu vou chamar de SF1, é igual a 4.800 menos. A gravidade é 10, então 10 dividido por 2 é 5. 5 ΔT quadrado. Posição final, foguete 2. Vai ser quem? Posição final do foguete 2 vai ter que ser ΔT ao quadrado. Peraí, ΔT ao quadrado não. Vai ser essa daqui, né? 300 mais 180 ΔT menos 5 ΔT ao quadrado. Tudo bem? Aí você vai lá e você vai usar a condição que a gente colocou no início, que a posição final tem que ser igual a posição final de ambos tem que ser igual. Beleza? Então, 4.800 menos 5 ΔT ao quadrado tem que ser igual a 300 mais 180 ΔT menos 5 ΔT quadrado. Olha a magia, cara. Esse 5 ΔT menos 5 ΔT quadrado vai patear, certo? Vai ser petrolado ali com o 5 ΔT quadrado lá do outro lado. E o que sobra para mim? Uma equação do primeiro grau, que eu sei resolver. Certo? Ou seja, passa esse 300 lá para o outro lado. Então vai ficar 4.800 menos 300, que até ontem era 4.500. Isso daqui é 180 ΔT.
Aí, ΔT vai ter que ser 4.500 sobre 180. Esse zero cancela com o zero de cima. Então, vai ficar 450 dividido por 18, né? Eu consigo dividir por 3 em cima e embaixo, certo? Na verdade, eu até consigo dividir por 9 em cima e embaixo. Então, é isso que a gente vai fazer. Bora dividir por 9 em cima e embaixo. Exatamente. Só que 50 sobre 2 é quanto? Exatamente. Portanto, o tempo que demorou para eles se encontrarem foi de 25 segundos. Agora, em qual altura eles se encontraram? Pô, agora o nosso último passo é substituir o tempo. Então, a gente pode usar qualquer uma das fórmulas, certo? Então, a gente vai usar a que for mais simples e mais fácil. A gente vai usar a do foguete, que é 4.800 menos 5 ΔT quadrado. Então, a posição final do foguete vai ter que ser a posição final do míssil. E aí eu vou usar a equação do foguete. Então, 4.800 menos 5 vezes ΔT quadrado. Aí tu eleva o quadrado dos dois lados, né? Sabendo que ΔT quadrado é 25 ao quadrado. Então, 25 ao quadrado. Cara, até ontem, 25 ao quadrado era 625. Certo? Bacana? Aí vai ficar 625 vezes 5. Isso daqui dá quanto? Dá 31. Tá certo isso? Vai dar 3.125? Deixa eu ver. Exatamente. Então, a posição final desse cara vai ser 4.800 menos 3.125. Aí bora fazer a continha. Esse cara vai vir pra cá. Aí vai ficar 5, 7, 6 e 1. Então quer dizer o seguinte. Quer dizer que esses caras se encontram exatamente, certo? 1.675 metros acima do solo. Tudo bem? Cara, essa questão, certo? Tem que refazer ela, tá? Tá gravado, então tu pode assistir de novo a resolução. Então, assim, não foi muita conta, só que a gente teve que, né, dar uma pensada, certo? A gente teve que raciocinar um pouco em relação a o que é trajetória, a basicamente achar as velocidades em função da trajetória e assim por diante. Beleza, então o que a gente vai conversar agora é sobre os gráficos, certo? Gráfico do MRU, movimento retilíneo uniforme, e MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, MRU e MRUV. Aqui, MRU, a gente sabe que na dinâmica é um dos estados de equilíbrio de um corpo, certo? Onde eu tenho a aceleração igual a zero e a velocidade igual a uma constante. E dá de eu escrever um gráfico posição por tempo, e dá de eu escrever um gráfico velocidade por tempo. No gráfico velocidade por tempo, é óbvio que a velocidade vai ser constante, certo? Então,
Então, o que a gente já viu até o momento, cara? A gente viu, além de ter feito aquela questão lá do IME, a gente viu que no movimento retilíneo uniforme, a aceleração ela é igual a zero, a velocidade ela é constante, certo? E na dinâmica, o MRU é meio que um equilíbrio, certo? Um estado de equilíbrio que o corpo pode ficar. E a gente sabe que o gráfico posição por tempo vai dar para a gente, no movimento progressivo, onde a velocidade é maior que zero, que a velocidade é uma constante e ela é igual à tangente do ângulo formado pelo gráfico, certo? Da distância entre S0 e S final, certo? E aí a gente sabe que a velocidade por tempo vai dar uma constante, tudo bem? E indo para o MRUV, a gente sabe que é um movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração ela é diferente de zero, ela é constante e a velocidade ela varia, certo? Então, o gráfico, a aceleração por tempo vai dar a mesma coisa parecida com velocidade por tempo no MRU. A velocidade por tempo no MRUV agora vai ser diferente, vai ser algo parecido com o espaço no MRU, onde você tem diferentes velocidades, certo? V0 e V, onde você sabe que a tangente daquele ângulo formado entre a horizontal e a sua reta, a sua curva, vai ter que dar uma constante. E essa constante é a aceleração. Então, quaisquer dois pontos desse gráfico, se você pegar, traçar uma reta e ver a inclinação dela, vai dar uma constante porque a aceleração é constante. Então, caso você vá para o movimento retrógrado, aqui na velocidade, basicamente a velocidade vai ser menor que zero, ou seja, a inclinação dela vai ser assim. Caso você vá para um movimento progressivo, nesse caso, a velocidade está sendo assim, certo? Já na aceleração, se a aceleração for, se o movimento for retardado, a velocidade vai deixar de ser assim, ela vai ser assim, ela vai decrescer, certo? Porque a aceleração vai ser menor que zero. Tudo bem? E agora no movimento acelerado vai ser assim. Por quê? Porque a aceleração aí é maior que zero. Pô, bacana, né? Aí a gente falou sobre o MRUV, posição por tempo, que é onde a gente quer chegar, que é o principal evento, onde a gente tem a função horária do espaço, onde a posição, o tempo e a velocidade estão totalmente interligados, certo? Então, por meio de quê? Por meio de uma equação, por meio de uma função do segundo grau, onde ela relaciona o espaço, o eixo y, com o eixo x, o tempo. Então, essa equação de segundo grau, ela pode ter uma concavidade para cima ou uma concavidade para baixo, dependendo do coeficiente angular. E esse coeficiente angular da minha equação de segundo grau depende do meu alfa, que é a minha aceleração. Então, se o meu movimento for acelerado, a minha concavidade ela é para cima, certo? Ou seja, eu tenho um ponto de mínimo. Tudo bem? Eu saio daqui, venho para cá e vou para cima. Eu chego no ponto de mínimo do meu movimento e vou para cima de novo. Agora, caso o meu movimento seja retardado, a minha aceleração ela é menor que zero. Então, eu vou ficar com um negativo ali, um menos. Se eu tenho menos, então eu vou ter a parábola com a carinha triste, certo? Carinha triste. A tua aceleração é negativa, o teu movimento ele é retardado, certo? Teu movimento é retardado. E aceleração maior que zero, o teu movimento é carinha feliz, o teu movimento vai ser acelerado. Beleza? No movimento acelerado, a gente vai ter um ponto de mínimo, ou seja, ele vai sair de um canto, aí ele vai chegar no mínimo e depois ele vai subir de novo. No movimento retardado, ele vai sair de um ponto, vai chegar em um máximo e depois vai cair, certo? Então, eu posso ter essas duas situações. Eu posso ter esse cara, eu posso ter esse cara,
ou eu posso ter esse cara, certo? Nesse caso aqui, traz mais sobre o meu delta igual a zero, e assim por diante. Tudo bem? Bacana? Uma outra interpretação que é bacana de a gente ter sobre isso. O movimento, certo? O movimento é o seguinte, o que a gente tem que interpretar pensa comigo, aqui ele está numa posição, certo? Ele está numa posição, aqui ele está no tempo t0, aqui ele está numa posição S0, certo? Aí, pensa que essa partícula, ela vai decaindo, 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 até chegar no ponto de mínimo, certo? Na posição dela. Pô, beleza, tudo bem. Só que aí ela vai chegar um ponto que ela vai sair do mínimo e agora ela vai para cima, certo? Com tudo. Então, a partir disso, eu posso dizer que a partícula vai subir, vai subir, vai subir, vai subir e vai chegar na mesma posição que ela estava anteriormente. Tudo bem? Ela vai chegar na mesma posição que ela estava anteriormente. Então, certo? Então, o movimento, beleza? Esse movimento descrito aqui poderia ser muito bem o movimento de uma partícula em uma estrada, certo? Onde eu tenho o movimento de ida, certo? Em uma posição S0, uma posição S. E aí ela vai e depois ela volta para a mesma posição. Tudo isso submetido a uma aceleração A constante. Aí a gente consegue interpretar esse gráfico dessa maneira. Não necessariamente a trajetória do cara vai ser uma curva. Não, o que muita gente acha, certo? Mas vai ser. Isso daí pode descrever o quê? Pode descrever como é que o espaço, certo? Ele está mudando, beleza? Quando eu estou submetido a uma aceleração que é constante. Então, eu posso sair, certo? De uma posição inicial, ir para uma posição final e depois voltar para a mesma posição. Isso daqui vai ser descrito por uma parábola. Tranquilo? Sempre se atenta a isso, certo? É o que muita gente erra e muito professor aí pega de sacanagem esse erro. Já fica, já fica veaco aí. Beleza? Eu acho que isso daqui é o suficiente para fazer questão, certo? Não sei se é o suficiente para fazer questão do item, acho que é. Acho que você ter a ideia do que é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, certo? Para fazer as questões da fundação, é de boa. Muito, muito de boa. Sabendo de todas as informações aí, tá? E é isso, cara. Então, outra coisa que eu me esqueci de mencionar, certo? Que é muito bacana. Qual? Tem duas coisas, na verdade. São duas coisas. Três, no caso. Três. A primeira coisa, rapidinho. Espera aí. A primeira coisa é sobre o experimento de Galileu. Aquele experimento lá que eu falei, mental, certo? O experimento mental para provar que corpos com massas diferentes caem à mesma altura sob uma mesma aceleração da gravidade. Ou seja, caem ao mesmo tempo, né? Eles caem no mesmo tempo no chão. Então, o que ele pensou? Ele foi lá, imaginou o chão, imaginou a Torre de Pisa, imaginou que ele tinha jogado três blocos, certo? Ou três baldes cheios d'água com a mesma massa. Mzinho, Mzinho e Mzinho.
todos de uma mesma altura h. Tudo bem? E aí é o seguinte, no meio do movimento, esses caras eles vão caindo, certo? Eles vão caindo, estão submetidos à aceleração da gravidade. No meio do movimento, o Galileu, ele fala o seguinte, cara, e se eu unir esses dois blocos de massa mzinho em um bloco maior? De massa 2mzinho, certo? Uma vez que não houve nenhum tipo de interação externa, certo? Com o sistema, eu posso muito bem unir esses caras em um mesmo movimento, certo? Para ver o que dá. E aí ele concluiu, cara, que como esses dois bloquinhos estavam se movimentando com a mesma aceleração desse terceiro, certo? Se eu juntar esses caras, esse sistema aqui, ele vai continuar se movendo com a mesma aceleração desse carinha mzinho aqui. Por quê? Porque não houve nenhum tipo de interferências externas no meu sistema. O que eu fiz? Eu só fiz imaginar que no tempo inteiro, esses blocos mzinho e mzinho se comportaram como um bloco 2mzinho. Certo? Bacana? Então, a partir disso, ele concluiu que tanto 2mzinho quanto mzinho caem sob uma mesma aceleração g, e se caem sob uma mesma aceleração g e sobre uma mesma altura, então corpos de massas diferentes submetidos ao mesmo campo gravitacional, um mesmo campo. E o que é campo? Capacidade de fazer força. Capacidade de fazer força. Ele viu que ao mesmo campo, certo? Esses caras, sem resistência do ar, nada do tipo, caem no chão ao mesmo tempo. Beleza? Primeira coisa aí que eu tenho para falar. Segunda coisa é a dedução, certo? A dedução lá do movimento. Qual? Essa daqui, ó. Do lançamento livre, né? Esse cara vem com uma velocidade v0, aí eu tenho esse outro cara na descida. Ele chega com uma velocidade máxima aqui, na altura máxima, velocidade igual a zero instantânea, e depois ele passa a cair. Quando ele cai, certo? Inicialmente ele passa por um ponto 1 com uma velocidade v1 para cima. Eu sei que nesse mesmo ponto, nesse ponto v1, ele vai voltar com uma velocidade v2 para baixo. Só que, como eu sei que a trajetória desse cara é na vertical para cima, certo? Durante todo o movimento, então vai ser durante todo o movimento, como eu expliquei lá na equação, lá na questão do foguete. Então a aceleração vai ser menos g. Só que é o seguinte, na segunda parte do movimento, a velocidade v2, ela vai ser o quê? Ela vai ser a favor desse g. Então, esse v2 vai ter que ser naturalmente quem? Menos v1. Por quê? Porque esse cara vai ser menor do que zero, beleza? Nesse referencial da direção. A direção do movimento está para cima. Então, quando ele volta para baixo, ele está ao contrário disso. E esse sinal de negativo é para provar que essa velocidade está ao contrário. Só isso. Entendeu? Então, fazendo que a aceleração desse cara é ΔV sobre ΔT, então eu sei que a velocidade final, certo? A velocidade final, V1,
menos a velocidade inicial v0 sobre o ΔT, certo? De subida. Isso daqui vai ser simplesmente ΔTS igual a V1 menos V0 sobre alfa, que é a aceleração, certo? Que eu vou chamar aqui de menos G. Nesse caso, a gente já provou que esse cara ele vai cair com a mesma velocidade V0, certo? A velocidade final vai ter que ser igual a essa velocidade V0, tudo bem? Então, como vai ficar a aceleração alfa aqui? Vai ser esse V2, beleza? V2, ou seja, a posição, né, a velocidade V0 menos esse V2 sobre esse alfa. Bacana? Então, oi? Pois é. Então, isso daqui vai ficar ΔT, né? Calma aí. ΔT. Aí é o seguinte, cara. O ΔT aqui vai ter que ser quem? Vai ter que ser V0 menos V2 sobre alfa, certo? Aí, beleza, né? Esse cara tá a favor do movimento, então eu posso colocar ele como mais G. Esse cara tá ao contrário do movimento, então ele é menos G, certo? Pô, bacana. Esse V2 é menos V1, então eu posso colocar esse cara como ΔT igual a V2 menos V0, tá? V2 menos V0 sobre alfa. E aí eu concluo o seguinte: se V2 é igual a V1, certo? Em módulo, eu concluo que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tudo bem? É isso, tá? O que mais? A minha terceira coisa para me despedir, né? A minha terceira coisa aqui é justamente sobre um apêndicezinho que vai servir para tu fazer questão, certo? Aqui é o nosso exemplo 4. De todos esses exemplos aí, acho que é o nosso exemplo 4 ou 5 para tu fazer questão, que é você pega um míssil, você pega, sei lá, um atirador e aí ele atira. E aí como é que vai ser o movimento dele? Isso daqui tá sob a gravidade. Então, esse cara aqui, ele vai fazer um movimento, certo? Meio que parabólico, ou mais ou menos assim, beleza? Porque em tese, cara, ele faria o quê? Uma linha reta, né? Porque ele é lançado com uma velocidade v0 e basicamente, se não existisse gravidade, ele continuaria na mesma direção da velocidade dele. Só que a gravidade faz com que meio que ele caia, certo? E ele caia quanto? Pô, ele caia uma posição, certo? Ele caia várias coisas aqui, ó. Beleza? De tal maneira que no final ele vai atingir essa parede caindo um G delta T ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, quem vai ser essa altura final aqui dele? Esse delta H. Esse ΔH dele vai ser simplesmente quem? Concorda comigo que vai ser essa distância grandona menos esse G ΔT quadrado sobre 2? É.
Então, quem vai ter que ser essa altura zona y gigante? Pô, vai ter que ser o que ele percorreria, certo? Com o V0y dele, certo? Porque ele está indo para cima, não? Nesse caso. Então, isso daí é quem? Seria ΔT, certo? Seria no caso, o ΔH seria igual a y menos g ΔT quadrado sobre 2. Esse y, ele vai ser esse y vai ser V0y vezes ΔT menos meio de g ΔT quadrado. Certo? Então, o que acontece? Substitui esse y aí nesse ΔH. Então vai ficar V0y ΔT menos g ΔT ao quadrado sobre 2 menos g ΔT ao quadrado sobre 2. Então isso daqui vai ser V0y vezes ΔT menos g ΔT ao quadrado. Beleza? Se eu tivesse um ângulo θ aqui, ficaria de boa para eu descobrir esse cara. Por quê? É só eu pegar esse ΔH, substituir um V0 vezes seno de θ vezes o ΔT menos esse g ΔT ao quadrado. E aí, para eu saber o tempo, certo? O tempo é a coisa mais simples do mundo. Por quê? Porque eu posso usar a equação ΔX igual a V0 vezes ΔT. Ou seja, considerando que esse cara aqui é constante, ó, então essa distância que ele percorreu toda vai ter que ser a velocidade no eixo x vezes o tempo. Se eu tiver essa distância aqui, que eu vou chamar de Hzão, no caso de Dzinho, né? Vou chamar de Dzinho, vai. Chamar de Dzinho. Eu vou chamar essa distância de Dzinho. Então, se esse Dzinho for dado, isso daqui é V0x vezes ΔT. Isola o ΔT. ΔT é igual a D sobre V0x. Certo? Então, a partir daí, é só você dizer que ΔH é V0 seno de θ vezes Dzinho sobre V0x. Só que V0x é quanto, cara? V0x é V0 vezes o cosseno de θ. Vezes ΔT menos G, certo? Ah, não, ΔT eu já substituí, né? Que é o ΔT, ele seria Dzinho sobre V0 cosseno. Então, cosseno, né? Então seria menos G, aí a gente substitui aqui, né? D quadrado sobre V0 quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. E aí, se ele der o ângulo, ó, esse V0 aqui morre com esse V0, esse seno sobre esse cosseno é uma tangente, então vai ficar tangente de θ vezes esse D. Se ele der o ângulo, acabou. Acabou-se. Certo? Ou se ele der o comprimento desses negóciozinhos aqui, desses catetos. Certo? Já era. Então a gente já está colocando tudo em base das incógnitas, certo? Das constantes. Então isso daqui é menos G, é D quadrado G, vezes 1 sobre V0 ao quadrado, vezes 1 sobre cosseno ao quadrado.
Agora pensa comigo, cara. O que que é 1 sobre cosseno? É secante. Se lembra disso que a gente falou? O inverso do cosseno é a secante? Então, se lembra da relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1? Se lembra dessa manipulação que a gente fez, ó? Dividir todo mundo por cosseno ao quadrado? Se lembra dela? Tem certeza? Pois é, cara. Se não, tem que dar uma revisada lá naquele PDF, beleza? Isso daqui tem que estar na tua alma, no teu coração. Tu viu que esse cara aqui vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado. Mais um. 1 sobre cosseno ao quadrado é quem? Secante ao quadrado. Certo? Então, secante ao quadrado de θ é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, secante ao quadrado de θ é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, que é igual a tangente ao quadrado de θ mais 1. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai substituir isso aí, ó. Então vai ficar quem? Isso daqui é secante ao quadrado. Então, o teu ΔH vai ter que ser a tangente de θ vezes d menos d quadrado g 1 sobre v0 quadrado vezes secante ao quadrado de θ, a gente viu que é tangente ao quadrado de θ mais 1. Então, ΔH é tangente de θ vezes d menos. Faz a distributiva. Então, menos d quadrado sobre v0 quadrado vezes g, certo? Menos d quadrado g sobre v0 quadrado. D quadrado é uma constante, g é uma constante, v0 é uma constante, certo? E pera aí que faltou uma tangente aqui, cara. Ó, que vai ficar um menos. Aí tangente ao quadrado de θ menos d quadrado sobre v0 quadrado vezes g. Ó, g é uma constante, d quadrado constante, v0 constante. Se ele der os comprimentos, né, dos lados desse triângulo, o θ também vai ser uma constante, certo? Então, tangente de θ nesses casos é uma constante. Esse cara aqui vai ser uma constante, uma constante, uma constante. Então, tu consegue safar teu problema só nesse feeling, tá? E aí eu vou trazer uma questão da OBF desse ano, certo? Uma questão da OBF, da Olimpíada Brasileira de Física, da Olimpíada Brasileira de Física, que usa essa ideia, certo? Calma aí, rapidinho. Antes de tu sair, eu vou só tentar pegar aqui o PDF e tentar te mostrar de algum jeito. Só para tu tentar fazer lá na tua escola. O que eu te mostrei aqui. Rapidinho. Calma aí. Calma aí. Eu tô tirando o print aqui. Vai embora não. Rapidinho.